O sol nem tinha aparecido direito quando Rosângela Ferreira Costa ajeitou o uniforme cinza simples, verificou sua identificação e respirou fundo antes de atravessar as portas giratórias do imponente edifício na Avenida Paulista. O prédio de vidro e aço abrigava a sede da Horizonte Tecnologia, uma das maiores empresas de software do país, conhecida tanto por seus produtos inovadores quanto pela cultura corporativa implacável. Nas próximas semanas, ninguém ali saberia que aquela mulher de 45 anos com mãos calejadas carregando produtos de limpeza seria, em breve, a pessoa mais poderosa da companhia. O plano tinha sido ideia dela mesma. Depois de comprar a empresa por meio de seu grupo de investimentos, Rosângela queria entender as engrenagens internas, as pessoas reais, as conversas de corredor que nenhum relatório executivo jamais capturaria. 30 dias como faxineira, pensou enquanto apertava o botão do 18º andar. Depois disso, saberei exatamente o que precisa mudar. Na recepção do andar executivo, já havia movimento. Assistentes corriam com pastas, gerentes falavam ao telefone com expressões tensas, e a máquina de café não parava um segundo. Rosângela entrou discretamente, empurrando seu carrinho de limpeza, tornando-se instantaneamente invisível para a maioria das pessoas ao redor, exatamente como planejara. Com licença, preciso passar, murmurou ela para um grupo que bloqueava o corredor. Ninguém se moveu. Rosângela pigarreou. Por favor, preciso limpar essa área. Foi quando a viu pela primeira vez. Solange Oliveira Silva, diretora de marketing, 36 anos, cabelos perfeitamente alisados, um terno azul marinho impecável. Sem desviar os olhos do celular, Solange ergueu uma mão como quem espanta um inseto. Espera aí, não está vendo que estamos ocupados? Limpa depois. O grupo ao redor de Solange riu, olhando Rosângela de cima a baixo. Rosângela simplesmente assentiu e recuou com seu carrinho, observando atentamente a dinâmica do grupo. Em 5 minutos de conversa, conseguiu identificar quem realmente trabalhava e quem apenas se gabava de resultados alheios. Ao longo da manhã, Rosângela percorreu os corredores, limpando mesas, esvaziando lixeiras e absorvendo cada detalhe. Notou os funcionários que deixavam bilhetes de agradecimento para a equipe de limpeza. Percebeu quem tratava os terceirizados como seres humanos, se quem nem sequer os olhava nos olhos. Durante o almoço, encontrou refúgio na pequena copa dos funcionários da limpeza, onde compartilhou uma marmita com Dona Jurema, senhora de 62 anos que trabalhava na empresa há mais de uma década. Aquela ali, a Solange, sempre foi assim, perguntou Rosângela casualmente. Dona Jurema apenas balançou a cabeça. Piorou depois da última promoção. Dizem que pisou em muita gente para chegar onde está. Mas cuidado com ela, menina. Já fez mandar embora 2 moças da limpeza por impertinência. À tarde, Rosângela estava limpando as paredes de vidro da sala de reuniões quando Solange entrou com sua equipe. A diretora de marketing lançou um olhar irritado para Rosângela. Você ainda não terminou isso. Temos uma apresentação importante em 15 minutos. Estou quase acabando. Senhora, respondeu Rosângela calmamente. Senhora é a sua avó. E anda logo com isso. Vocês são pagas para manter tudo limpo, não para atrapalhar quem realmente trabalha aqui. Rosângela sentiu o olhar de pena de alguns membros da equipe, enquanto outros riam baixinho, claramente tentando agradar a chefe. Ela apenas continuou seu trabalho, observando como Solange interagia com os subordinados, interrompendo ideias, levando crédito por sugestões alheias, criando um ambiente visivelmente tenso. Quando finalmente terminou, Rosângela saiu discretamente, mas não antes de ouvir Solange comentar. Essa empresa precisa rever o contrato com essa empresa de limpeza. Cada vez mandam gente mais lenta. No corredor, Rosângela encontrou um jovem estagiário que havia testemunhado a cena e parecia constrangido. Não liga, não, disse ele em voz baixa. A Solange trata todo mundo assim. Todo mundo mesmo? Perguntou Rosângela. Bom, quem está abaixo dela na hierarquia? Com os diretores e o CEO, é só sorrisos. Dizem que o novo dono vai fazer mudanças grandes quando assumir mês que vem. Tomara que comece por uma faxina no RH. Rosângela sorriu discretamente. Tomara mesmo. Ao final do dia, enquanto guardava seu material, Rosângela fez anotações mentais sobre tudo o que testemunhara. O contraste era gritante.
Uma empresa que vendia inovação e futuro, mas cultivava relações de trabalho dignas do século passado. No caminho para a saída, cruzou novamente com Solange, que falava alto ao telefone próximo ao elevador. Não, claro que não estou preocupada com esse tal de novo dono. Dizem que é uma mulher que fez fortuna com startups. O que ela entende do nosso mercado? Vai precisar de gente como eu para não afundar essa empresa. O elevador chegou e Rosângela entrou junto com Solange e outros executivos. Invisível como sempre, observou o reflexo de todos no espelho. Em um mês, estaria do outro lado daquela dinâmica de poder. Mas, por enquanto, seu disfarce estava intacto e cada minuto como apenas a faxineira lhe dava exatamente o que viera buscar. A verdade crua sobre a empresa que acabará de comprar. Quando as portas se abriram no térreo, Solange saiu apressada, esbarrando em Rosângela sem sequer pedir desculpas. Rosângela apenas sorriu. Dia 1 de 30. A verdadeira faxina na Horizonte Tecnologia ainda nem começara. O relógio marcava 9h47 da manhã quando Rosângela empurrou seu carrinho de limpeza para o 20º andar, o chamado andar nobre da Horizonte Tecnologia. Era seu 5º dia como faxineira infiltrada, e hoje havia uma reunião especial da diretoria para discutir os resultados trimestrais, a última antes do anúncio oficial da venda da empresa. O burburinho nos corredores era intenso. Funcionários corriam com gráficos impressos, apresentações eram revisadas às pressas, e o ar cheirava café forte e ansiedade. Rosângela seguia sua rotina habitual, esvaziando lixeiras, limpando superfícies, enquanto absorvia cada detalhe da operação como uma esponja. A nova dona já tem nome, ouviu um gerente perguntar a outro perto do bebedouro. Só sei que é uma tal de empresária do ramo de tecnologia. Dizem que é durona, mas justa. Rosângela sorriu discretamente, ajustando o crachá com o nome falso que usava. Se eles soubessem que a durona estava ali mesmo, recolhendo os copos descartáveis que deixavam pelo caminho. A sala de reuniões principal, um amplo espaço com parede de vidro e vista panorâmica para a Avenida Paulista, estava sendo preparada para o grande encontro. Rosângela entrou silenciosamente para fazer a limpeza final, como orientado pelo supervisor. Bom dia! Cumprimentou educadamente as duas assistentes que organizavam as pastas. Uma delas sorriu de volta, a outra nem levantou os olhos. Pode terminar rápido. Os diretores chegam em 20 minutos, disse a mais simpática. Rosângela assentiu e começou a limpar metodicamente a superfície de vidro e metal. Estava quase terminando quando Solange rompeu na sala, seguida por 3 assistentes que pareciam esgotados. Isso aqui ainda não está pronto? A apresentação começa em 15 minutos, disparou Solange, jogando uma pilha de documentos sobre a mesa. Seus olhos recaíram sobre Rosângela. E você ainda está aqui? Não era para já ter terminado limpeza. Estou finalizando, senhora, respondeu Rosângela tranquilamente, continuando seu trabalho. Pois finalize mais rápido. Temos assuntos importantes para tratar. Não temos tempo para esperar a limpeza. Rosângela apenas concordou com a cabeça, mantendo a dignidade. Enquanto limpava a última janela, escutava Solange reclamando em voz alta sobre a incompetência da equipe terceirizada e como qualquer um poderia fazer aquele trabalho melhor. Aos poucos, a sala foi enchendo. Chegaram o diretor financeiro, o diretor de operações e outros executivos, todos em seus ternos impecáveis, carregando tablets e expressões preocupadas. Rosângela tentava se tornar invisível, terminando rapidamente suas tarefas. Foi quando aconteceu. Ao recolher seu material, Rosângela esbarrou acidentalmente na mesa, derrubando o copo de café que Solange acabará de colocar ali. O líquido escuro espalhou-se pela apresentação impressa que seria usada na reunião. A sala congelou. Mas que droga! Gritou Solange, levantando-se bruscamente. Você tem noção do que acabou de fazer? Me desculpe, foi um acidente, explicou Rosângela, já pegando um pano para limpar. Acidente? Acidente. A voz de Solange elevou-se vários decibéis. Você acabou de arruinar uma apresentação crucial. Sabe quantas horas trabalhamos nisso? Eu posso ajudar a reimprimir. Você. Solange soltou uma gargalhada ácida que fez todos na sala se encolherem. A única coisa que você deveria fazer era limpar sem atrapalhar. É pedir muito? Qual é a dificuldade de fazer um trabalho tão simples?
Até minha sobrinha de 10 anos faria melhor. O silêncio na sala era palpável. Alguns executivos olhavam para o chão, constrangidos. Outros fingiam verificar seus celulares. Solange, calma, tentou intervir o diretor financeiro. Foi só um acidente. Acidente que pode custar minha promoção. Paulo, rebateu ela, sem desviar os olhos de Rosângela. Sabia que estamos prestes a ser vendidos? Cada detalhe conta agora. Cada impressão. Rosângela manteve-se calma, encarando Solange nos olhos enquanto limpava a mesa. Sua dignidade intacta contrastava com a fúria descontrolada da executiva. Talvez, disse Rosângela pausadamente, devêssemos ter cópia de backup para emergências como essa. O comentário, perfeitamente razoável, pareceu enfurecer ainda mais Solange. Agora a faxineira vai me ensinar gestão? É isso mesmo? Solange deu a volta na mesa, aproximando-se perigosamente. Escuta aqui, você não faz ideia de como funciona uma empresa deste porte. Pessoas como você só servem para limpar o que pessoas como nós sujamos. Entendeu? Conhece seu lugar. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala. O comentário tinha cruzado todas as linhas. Solange, chega, interveio finalmente o diretor de operações. Isso é completamente inapropriado. Mas Solange estava fora de controle. Inapropriado é termos que lidar com incompetência a esta altura do campeonato. Estamos prestes a conhecer a nova dona, e eu estou cercada de gente que não consegue fazer o básico. Neste momento, Rosângela terminou de limpar a mesa, recolheu seus materiais com calma e olhou diretamente para Solange. Peço desculpas pelo transtorno, disse com uma voz firme que surpreendeu a todos. Acidentes acontecem em todos os níveis hierárquicos. A diferença está em como lidamos com eles. E então, sem mais palavras, dirigiu-se à porta. Como é que é? Solange avançou, bloqueando sua passagem. Está me dando lição de moral? Sabe com quem está falando? Eu posso fazer você perder esse emprego com um telefonema. Solange, o diretor de RH finalmente interveio. Já passou dos limites. Deixe-a ir. Não sem antes aprender uma lição. Quero que peça desculpas. De joelhos. Um suspiro coletivo de incredulidade ecoou pela sala. Peço desculpas pelo café derramado, respondeu Rosângela com uma dignidade que fez todos os presentes se endireitarem nas cadeiras. Mas não me ajoelharei. Nunca. O olhar que trocaram naquele momento ficaria gravado na memória de todos os presentes. De um lado, a fúria superficial de quem se agarra a símbolos de status. Do outro, a força serena de quem conhece seu próprio valor. Está demitida, sussurrou Solange. Saiba que nunca mais vai trabalhar em nenhum prédio desta avenida. Rosângela sorriu levemente, um sorriso enigmático que desconcertou Solange. Veremos, respondeu simplesmente, antes de sair da sala com a cabeça erguida, deixando para trás um grupo de executivos em choque e uma Solange trêmula de raiva. O que nenhum deles sabia era que, ao chegar ao corredor vazio, Rosângela encostou-se à parede e respirou fundo, não de medo ou tristeza, mas para conter um sorriso. Em sua bolsa, o celular vibrou. Era seu assistente pessoal confirmando os últimos detalhes para o anúncio oficial de amanhã. Plano adiantado, pensou consigo mesma. Às vezes, um acidente é exatamente o que precisamos. Após o incidente na sala de reuniões, Rosângela voltou para o pequeno apartamento que alugara no bairro da Liberdade para semanas de sua operação infiltrada. Longe do luxo de sua verdadeira residência nos Jardins, este lugar simples de trazer memórias de onde tudo começara. Sentada na cama de solteiro, Rosângela tirou do bolso a foto desbotada que sempre carregava consigo, uma mulher de expressão cansada e olhar determinado, vestindo uniforme de faxineira, abraçada uma menina de 7 anos com laços coloridos nos cabelos. Dona Glória, sua mãe, havia sido faxineira na Avenida Paulista por quase 30 anos. Você estava certa, mãe, sussurrou Rosângela para a fotografia. Ninguém presta atenção em quem limpa. É como ser invisível. O cheiro de cera para assoalho sempre a transportava para sua infância no Capão Redondo, periferia de São Paulo. Ali, Dona Glória criará sozinha 3 filhos após o marido partir sem deixar endereço. Acordava às 4 da manhã 6 dias por semana para limpar escritórios cujos donos nunca sabiam seu nome.
Rosângela fechou os olhos e as lembranças vieram como filme. 1985. Tinha 10 anos quando acompanhou a mãe ao trabalho pela primeira vez, durante uma emergência, nas férias escolares. Enquanto Dona Glória limpava os banheiros de um escritório de advocacia, Rosângela esperava na recepção, folheando fascinado uma revista de negócios esquecida sobre a mesa. "O que você quer ser quando crescer, menina?" perguntou-lhe uma secretária, notando seu interesse. "Quero ter meu próprio escritório", respondeu sem hesitar. "Grande como este." A mulher riu com condescendência. "É bom sonhar alto." Não era sonho, era plano. 1993, 18 anos. Primeiro emprego como recepcionista em uma pequena empresa de software. Conquistado graças às aulas de inglês e digitação que fazia aos sábados com dinheiro que economizava de seu almoço na escola. Estudava administração à noite na faculdade pública que entrará com tanto esforço. "Não gaste seu talento servindo café", disse-lhe o gerente de projetos, notando como ela absorvia informações rapidamente. "Você deveria estar programando." 6 meses depois, era assistente de programação. 1 ano depois, desenvolvedora júnior. 1998, com 23 anos, enfrentou sua primeira grande decepção profissional. Ouviu por acaso o diretor dizendo: "Ela é boa, mas não podemos promovê-la a gerente." Clientes conservadores não confiariam numa mulher negra tão jovem liderando projetos. Naquela noite, chorou no colo de Dona Glória, que limpou suas lágrimas e disse simplesmente: "Se não te dão espaço, construa seu próprio castelo." 3 meses depois, Rosângela pediu demissão e fundou sua primeira startup com suas economias de 5 anos e um empréstimo que exigiu a casa da mãe como garantia. 2003. Aos 28 anos, vendia sua primeira empresa por R$ 3 milhões para um conglomerado internacional. Lembra-se do advogado que conduziu a negociação perguntando, incrédulo: "E você começou isso sozinha? De onde veio o capital inicial?" "De cada chão que minha mãe esfregou", respondeu, sem pestanejar. 2008. A crise econômica global que derrubou gigantes foi justamente quando Rosângela mais cresceu. Enquanto outros cortavam investimentos em tecnologia, ela apostou tudo em soluções que reduziam custos operacionais. Sua segunda empresa triplicou de tamanho em 2 anos. Naquele Natal, pôde finalmente comprar uma casa para Dona Glória, que relutou em aceitar. "Não preciso de luxo, filha." "Não é luxo, mãe. É justiça." 2011. O diagnóstico de câncer de Dona Glória veio como um raio em dia claro. Durante 2 anos, Rosângela dividiu seu tempo entre hospitais e salas de reunião. Foi quando percebeu algo fundamental. Por mais dinheiro e poder que acumulasse, continuava invisível em certos ambientes. Médicos falavam sobre o caso de sua mãe como se ela não estivesse presente. Em eventos de negócios, confundiam-na com a equipe de apoio. Em um jantar com investidores europeus, perguntaram se ela era intérprete. 2014. Após o falecimento de Dona Glória, Rosângela passou por uma profunda reflexão. O império que construíra, agora com 5 empresas e mais de 1.000 funcionários, parecia vazio sem propósito que sua mãe sempre lhe inspirara. "O problema não é chegar ao topo", escreveu em seu diário. "É o que fazemos quando chegamos lá." Foi quando começou a desenvolver uma nova filosofia de liderança. Seus escritórios passaram a ter horários flexíveis, creches, bolsas de estudo para filhos de funcionários e, mais importante, uma regra clara: todos, do estagiário ao diretor, passavam um dia por mês trabalhando em funções diferentes, inclusive na limpeza e manutenção. "Para liderar com justiça, é preciso conhecer todos os ângulos", dizia aos executivos chocados. 2016. Aos 41 anos, Rosângela comandava um grupo que valia R$500 milhão. Quando soube que a tradicional Horizonte Tecnologia estava à venda, empresa conhecida tanto por seus produtos inovadores quanto pelo ambiente tóxico, viu a oportunidade perfeita para expandir seu legado. Mas algo a incomodava profundamente. As consultorias contratadas para a aquisição traziam números impressionantes, mas nenhuma conseguia explicar a alta rotatividade de funcionário e o clima organizacional problemático que transparecia nas entrelinhas. "Como saberei o que realmente acontece lá dentro?", perguntou a seu mentor, um antigo professor da faculdade. Foi ele quem sugeriu, meio em tom de brincadeira:
Faça como aqueles programas de TV. Entre disfarçada. O que começou como piada cristalizou-se como plano quando Rosângela percebeu. Não existia disfarce melhor que o uniforme de faxineira. Era o mesmo princípio que aprenderá com sua mãe. Ninguém presta atenção em quem limpa. De volta ao presente, Rosângela guardou a foto e pegou seu notebook verdadeiro, escondido no fundo do armário. Conectou-se à VPN Segura para verificar os últimos detalhes da compra da empresa, que seria anunciada em apenas 3 dias. Depois de amanhã, todos saberão quem é a nova CEO, pensou, enquanto digitava um e-mail para seu assistente. Prepare o anúncio. Mas acrescente algo. No primeiro mês, implementaremos o programa Conheça todas as funções. Começando pela diretoria. Fechou o computador e olhou para o uniforme cinza pendurado na porta. Por mais 2 dias, seria apenas Rosângela, a faxineira. A mulher que todos ignoravam, subestimavam ou, no caso de Solange, humilhavam. O plano inicial era apenas conhecer a empresa por dentro antes de assumir oficialmente. Mas após o incidente daquela manhã, seus objetivos haviam mudado. Não se tratava apenas de negócios agora. Era sobre dignidade, respeito e uma lição que precisava ser ensinada. Você me ensinou a nunca me curvar, mãe, sussurrou para o retrato de Dona Glória antes de adormecer. Agora vou ensinar isso a uma empresa inteira. O 7º dia de Rosângela como faxineira na Horizonte Tecnologia começava diferente. Após o incidente com Solange, ela havia sido transferida para os andares inferiores, um rebaixamento que, ironicamente, proporcionava exatamente o que ela mais desejava: acesso a diferentes departamentos e níveis hierárquicos da empresa. Empurrando seu carrinho pelos corredores do 12 graus andar, onde ficava o setor de desenvolvimento, Rosângela observava a dinâmica do lugar como quem decifra um código complexo. O contraste com o andar executivo era gritante. Aqui, jovens programadores se amontoavam em baías minúsculas, olheiras profundas denunciavam noites sem dormir, e garrafas de energéticos se acumulavam nas lixeiras. Bom dia! Cumprimentou um rapaz de aproximadamente 25 anos que digitava freneticamente, os olhos grudados na tela. Bom dia! Respondeu Rosângela, surpresa com a gentileza incomum. Trabalhando cedo. Ou tarde, ele sorriu cansado. Estou aqui desde ontem à tarde. Prazo de entrega impossível, como sempre. Conforme avançava pelo andar, Rosângela notava padrões reveladores. As paredes ostentavam banners motivacionais com frases como sacrifício é o preço da excelência e quem dorme menos conquista mais. Mensagens que contradiziam frontalmente tudo o que ela acreditava sobre produtividade e bem-estar. Durante o intervalo do café, escondida na copa dos funcionários, Rosângela ouvia conversas reveladoras. Soube que Fernando pediu demissão, comentou uma desenvolvedora. Depois daquela reunião com a Solange, previsível, respondeu outra. Ela praticamente o chamou de incompetente na frente de todo mundo porque o projeto atrasou 2 dias. O problema é que ninguém menciona que ele estava fazendo o trabalho de 3 pessoas desde que a empresa congelou as contratações. Um suspiro coletivo percorreu a mesa. Dizem que a empresa vai ser vendida. Será que melhora? Ou piora, murmurou alguém. Pode ser que venha mais corte, mais pressão. Rosângela memorizava cada detalhe, construindo mentalmente o mapa dos problemas estruturais. Durante suas semanas disfarçada, identificou padrões perturbadores. 1. O departamento de RH funcionava mais como polícia interna do que como suporte aos funcionários. Quem procurava ajuda por sobrecarga acabava rotulado como fraco ou não resiliente, termos que apareciam misteriosamente nas avaliações de desempenho. 2. Havia um abismo entre os discursos oficiais e a realidade cotidiana. Enquanto o marketing divulgava a Horizonte como empresa que valoriza o equilíbrio, os funcionários enfrentavam mensagens noturnas de diretores cobrando tarefas para ontem. 3. A distribuição de bônus e promoções seguia critérios nebulosos que privilegiavam não os mais competentes, mas os mais alinhados ao jogo político interno, especialmente aqueles que bajulavam figuras como Solange. No 8 graus andar, onde ficava o atendimento ao cliente, Rosângela testemunhou outra faceta da cultura tóxica. Enquanto limpava os banheiros, ouviu uma supervisora repreendendo uma atendente em voz alta. Não importa se a cliente estava errada. Aqui não discutimos, apenas resolvemos.
Você tem 5 minutos para ligar e se desculpar, ou pode limpar sua mesa. Mais tarde, quando a supervisora saiu, Rosângela aproximou-se discretamente da atendente em questão, que enxugava lágrimas discretas. Tudo bem? Perguntou, oferecendo um lenço de papel. Obrigada, respondeu a jovem. É meu primeiro emprego. Não imaginei que seria assim. O que aconteceu exatamente? Uma cliente queria uma funcionalidade que não existe no sistema. Expliquei educadamente e sugere alternativas, mas ela ficou furiosa. Agora tenho que me desculpar por algo que não fiz, ou perco o emprego que paga minha faculdade. No fim daquele dia, Rosângela descobriu outra prática perturbadora, o chamado ranking da vergonha, uma planilha que circulava entre os gestores expondo os piores desempenhos do mês, frequentemente pessoas que tiraram licença médica ou que precisaram sair no horário para cuidar de filhos ou parentes. Como eles esperam lealdade tratando pessoas assim? Pensou, enquanto observava um gerente de projetos explicando a um subordinado porque seu nome estava na temida lista. No 15 graus andar, onde ficava o departamento financeiro, a situação não era melhor. Ali, a pressão vinha em forma de metas quase impossíveis, comparações públicas constantes. Veja o Eduardo, dizia um diretor em uma reunião que Rosângela acidentalmente presenciou enquanto trocava lixeiras. Ele processou 58 relatórios ontem. Por que você só fez 42? Ninguém mencionava que Eduardo havia sacrificado o almoço, trabalhado 3 horas além do expediente. Segundo os rumores, estava tomando medicamentos para a ansiedade. Uma semana depois, durante o almoço na Copa dos Terceirizados, Rosângela conversava com seu Arnaldo, motorista da empresa há 15 anos. Nem sempre foi assim, explicou ele, mordendo seu sanduíche. Quando entrei, a Horizonte era referência em ambiente de trabalho. O fundador, seu Mendes, conhecia todo mundo pelo nome. Mas quando ele se aposentou e os filhos assumiram, começou a mudar. Depois veio o capital externo, aqueles investidores americanos, e virou esse inferno. E ninguém reclama? Perguntou Rosângela. Seu Arnaldo riu sem humor. Quem reclama não dura. Conhece a Marlene, da recepção? Era gerente de projetos. Fez uma apresentação sobre burnout na equipe e foi convidada a se realocar uma semana depois. A conversa foi interrompida quando Tiago, um jovem Dutti, entrou apressado na Copa. Vocês souberam? Acabaram de anunciar que a venda da empresa foi concluída. Nova direção assume na segunda. Algum nome? Perguntou alguém. Ainda não, mas dizem que é uma mulher. Primeira CEO mulher da história da Horizonte. Rosângela escondeu um sorriso, continuando a comer seu almoço em silêncio. Aposto que nada muda, suspirou seu Arnaldo. Talvez a decoração dos andares executivos. Naquela tarde, enquanto limpava a sala de treinamento, Rosângela notou uma cena que sintetizava a disfuncionalidade da empresa. Um grupo de estagiários recebia orientações sobre o jeito Horizonte de ser. Aqui valorizamos iniciativa e criatividade, explicava o instrutor com entusiasmo artificial. Mas lembrem-se de sempre validar suas ideias com seus superiores antes. Não queremos surpresas. Um jovem estagiário ergueu a mão timidamente. E se tivermos sugestão de melhoria para processos existentes? Excelente pergunta. O instrutor sorriu mecanicamente. Temos um canal oficial para sugestões. Mas, entre nós, foque em aprender como fazemos as coisas primeiro. Algumas pessoas confundem ter ideias com criticar, e isso não é bem visto. A mensagem implícita era clara. Conformem-se, não questionem. Ao final de suas 2 semanas infiltrada, Rosângela tinha um diagnóstico completo dos males que consumiam o Horizonte por dentro: comunicação verticalizada, valorização da aparência sobre substância, premiação da subserviência sobre competência e naturalização do adoecimento como prova de comprometimento. Na véspera de sua revelação como nova proprietária, Rosângela fez um último turno de limpeza. Entrou silenciosamente na sala principal de reuniões após o expediente, onde na manhã seguinte seria feito o anúncio oficial. Olhou para a cadeira na cabeceira, seu futuro assento, e lembrou-se das palavras de sua mãe. Não basta chegar onde os outros não chegaram. É preciso abrir a porta para que outros também possam entrar. Nas próximas 24 horas, a Horizonte Tecnologia conheceria sua nova líder.
Mas o verdadeiro desafio não seria assumir o comando, seria transformar uma cultura enraizada em práticas destrutivas. Algumas faxinas, pensou Rosângela, passando a mão pela enorme mesa de reuniões, começam do topo. Na noite anterior ao grande anúncio, Rosângela dispensou o motorista e caminhou sozinha pelas ruas de São Paulo. Precisava organizar seus pensamentos, processar tudo o que testemunhara nas últimas 2 semanas, principalmente decidir como lidar com Solange e a cultura tóxica que ela personificava. A chuva fina de outono caía sobre a Avenida Paulista, enquanto Rosângela observava o edifício da Horizonte Tecnologia ao longe. Luzes ainda acesas em vários andares, mesmo às 22 horas, confirmavam o que já sabia. A empresa operava num ritmo insustentável. Entrando num café discreto na esquina, pediu um chá e abriu seu caderno de anotações verdadeiro, não o bloco simples que usava como faxineira, mas o elegante diário de couro onde registrava seus planos mais importantes. Nas últimas páginas, havia esboçado ideias durante suas noites solitárias no apartamento temporário. O problema não é só Solange, murmurou para si mesma, rabiscando diagramas. Ela é apenas o sintoma mais visível de algo muito mais profundo. Rosângela sabia que simplesmente demitir Solange seria fácil, talvez até prazeroso após a humilhação sofrida, mas também seria insuficiente. A questão exigia uma abordagem mais sofisticada. Tomando um gole do chá, começou a estruturar mentalmente o que chamava de Operação Faxina Completa, um plano de ação dividido em 3 fases. A primeira fase seria diagnóstica. Embora já tivesse coletado observações valiosas durante seu tempo disfarçada, precisaria de dados concretos. Planejava instituir imediatamente um canal anônimo de feedback, entrevistas individuais com funcionários de todos os níveis, uma auditoria completa das práticas de RH, especialmente promoções e demissões dos últimos 3 anos. Tudo transparente, tudo documentado, escreveu no caderno. Nada de decisões baseadas em impressões. A segunda fase seria estratégica. Após mapear os focos de toxicidade, implementaria mudanças estruturais. Revisão das metas e indicadores de desempenho, eliminação do trabalho após o expediente, criação de espaços para inovação bottom-up, crucialmente, um novo sistema de avaliação 360 graus onde líderes seriam avaliados por suas equipes. O poder tem que circular, não só descer, anotou, sublinhando a frase. A terceira fase, a mais delicada, seria transformacional. Envolveria um programa intensivo de desenvolvimento de liderança, mentoria reversa, onde gestores aprenderiam com subordinados, e o elemento mais radical, a rotação de funções. Todos, absolutamente todos, trabalhariam temporariamente em outras áreas e níveis, inclusive ela própria. Mas havia ainda a questão de Solange. Como lidar com alguém que encarnava tão perfeitamente o pior da cultura corporativa, mas que também possuía inegável talento para marketing? Rosângela virou a página e escreveu: Solange, opções seguido de 3 possibilidades. 1. Demissão imediata, mensagem clara, mas perde-se conhecimento e cria-se mártir. 2. Programa de coaching intensivo, chance de transformação, mas arriscado. 3. Abordagem laboratório, colocá-la em posição onde seja forçado a mudar ou sair por conta própria. Circulou a terceira opção, acrescentando detalhes. Daria a Solange um desafio específico, liderar a criação de uma campanha de marketing sobre o novo valor central da empresa, respeito. Para isso, Solange precisaria trabalhar diretamente com o pessoal de limpeza, atendimento ao cliente e outras áreas normalmente invisíveis para ela. A questão não é humilhá-la de volta, pensou Rosângela. É criar condições para que ela veja o dano que causa e escolha mudar ou sair. Fechando o caderno, Rosângela pediu a conta e saiu para a noite paulistana. No caminho para o apartamento temporário, desviou até um pequeno comércio local e comprou um buquê de flores. Chegando ao prédio, não subiu para seu apartamento, mas bateu à porta de Dona Jurema, a senhora de 62 anos que trabalhava na limpeza da Horizonte e havia sido sua principal aliada durante essas semanas. Rosângela, aconteceu alguma coisa, menina? Perguntou a senhora surpresa ao abrir a porta. Vim me despedir, Dona Jurema, e agradecer. Como assim? Você não vai mais trabalhar lá? A preocupação era genuína. Rosângela sorriu, oferecendo as flores.
Amanhã tudo ficará claro. Mas queria que a senhora soubesse que foi fundamental para mim. E queria convidá-la para algo especial. Explicou que gostaria que Dona Jurema estivesse presente na reunião geral da manhã seguinte. A senhora franziu o senho. Confusa, funcionários da limpeza nunca eram convidados para reuniões corporativas. Confie em mim, disse Rosângela, abraçando-a. Amanhã começa uma nova fase. De volta ao seu apartamento, Rosângela finalizou os últimos detalhes. Enviou um e-mail cifrado para seu assistente pessoal com instruções específicas para o dia seguinte e depois ligou para seu mentor, o professor Xavier, que a havia aconselhado durante toda a sua carreira. Estou nervosa, admitiu ao telefone. E se eu não conseguir mudar a cultura desse lugar? Lembre-se do que sempre digo, respondeu o velho professor. Cultura não se muda com discursos, mas com práticas diárias. As pessoas não acreditam no que você diz, acreditam no que você faz. Após desligar, Rosângela separou 2 roupas para o dia seguinte, o uniforme de faxineira, que usaria pela última vez durante a manhã, e o elegante terninho azul marinho que vestiria para o anúncio oficial à tarde. Deitada na cama simples, olhando para o teto descascado, Rosângela visualizou mentalmente cada passo do dia seguinte. A estratégia estava clara, mas sabia que precisaria improvisar também. Empresas são como organismos vivos, pensou, lembrando-se das lições de seu MBA. Resistem à mudança, têm mecanismos de defesa. A chave é trabalhar com essa resistência, não contra ela. Pela manhã, faria sua última ronda como faxineira, observando atentamente as reações ao comunicado oficial que seria enviado antes do almoço. À tarde, assumiria formalmente o cargo de CEO durante a reunião geral. O momento crucial seria o encontro com Solange. Rosângela havia instruído seu assistente a marcar uma reunião individual com ela para 15 minutos antes do anúncio oficial, quando revelaria sua verdadeira identidade em particular, observando cuidadosamente sua reação antes da revelação pública. Não se trata de vingança, repetiu para si mesma, quase adormecendo. Trata-se de justiça e transformação. No limite entre vigília e sono, Rosângela visualizou a empresa que queria construir. Uma onde o respeito não fosse apenas um valor escrito na parede, mas uma prática diária. Onde pessoas fossem valorizadas não por seu título ou departamento, mas por sua contribuição real. Onde o sucesso não fosse medido apenas por lucros, mas pelo bem-estar coletivo. A última imagem que passou por sua mente antes de adormecer foi a do rosto de sua mãe, Dona Glória. Você estaria orgulhosa, sussurrou no escuro. Amanhã começo a construir uma empresa onde pessoas como você seriam tratadas com a dignidade que merecem. Ao amanhecer, Rosângela acordou antes do despertador, energizada apesar da noite inquieta. Vestiu o uniforme de faxineira pela última vez, mas acrescentou um toque sutil. Um pequeno broche dourado em forma de chave, símbolo de sua primeira empresa, preso discretamente na gola. Olhando-se no espelho, ensaiou as palavras que diria a Solange em algumas horas. O verdadeiro caráter de uma pessoa não se revela pela forma como trata seus iguais, mas pelo se considera inferiores. Vim para mudar esta empresa, Solange. A questão é, você conseguirá mudar também. Guardou no bolso a pequena foto de Dona Glória que sempre carregava consigo. Hoje, mais do que nunca, precisaria da força que sua mãe sempre lhe inspirou. Hora de fazer uma faxina completa, murmurou, fechando a porta do apartamento e caminhando em direção ao que seria não apenas um novo capítulo em sua vida, mas na história da Horizonte Tecnologia. A manhã seguinte ao incidente na sala de reuniões trouxe uma Solange ainda mais intratável. A notícia da venda da empresa circulava pelos corredores, alimentando a ansiedade coletiva e exacerbando comportamentos defensivos, especialmente entre os diretores, que temiam por suas posições sob a nova liderança. Rosângela, retornando ao trabalho apesar da suposta demissão, rapidamente revertida após uma conversa discreta com o supervisor de limpeza, notou a mudança imediata. Solange parecia uma panela de pressão prestes a explodir, seu perfume caro deixando um rastro pelo corredor enquanto marchava de reunião em reunião. Onde está o relatório que pedi ontem? Rosângela ouviu Solange gritar com um analista pálido do departamento de marketing. A nova CEO chega em dias e vocês querem que eu apresente esse lixo. Refaça. Tudo. Agora. Fingindo limpar os vidros próximos,
Rosângela observava atentamente. O medo era palpável, não apenas do jovem analista, mas de Solange também. Interessante como pessoas inseguras em posições de poder tornavam-se ainda mais tirânicas quando sentiam o chão tremer sob seus pés. Durante o café da manhã na copa dos funcionários, Rosângela ouviu rumores sobre a nova proprietária. Dizem que é uma mulher rigorosa, mas justa, comentava uma secretária. Revolucionou várias empresas. Ouvi que ela tem métodos não convencionais, acrescentou outro. Tipo chefe disfarçada, sabe? Aparece sem avisar para ver como as coisas realmente funcionam. Rosângela escondeu um sorriso enquanto esvaziava a lixeira. As pessoas estavam mais próximas da verdade do que imaginavam. Naquela tarde, ocorreu o segundo encontro significativo entre Rosângela e Solange. A diretora de marketing saía apressada de sua sala quando esbarrou em Rosângela, que aspirava o carpete do corredor. — Você ainda está aqui? Solange parou, genuinamente surpresa. Achei que tivesse sido transferida. Fui realocada para este andar, senhora, respondeu Rosângela calmamente. Solange estreitou os olhos, estudando Rosângela com novo interesse. Havia algo diferente naquela faxineira, uma postura, um olhar direto que a incomodava. Você parece familiar, disse subitamente. Já nos conhecemos de algum lugar. Foi o primeiro momento de quase reconhecimento, uma pequena rachadura na fachada do disfarce de Rosângela. Ela havia participado de um painel sobre empreendedorismo feminino 3 anos antes, onde Solange estava na plateia. Mas as pessoas raramente enxergam além do papel social que atribuem aos outros. Acho que não, senhora, respondeu Rosângela. Tenho um daqueles rostos comuns. Não, não é isso. Solange parecia genuinamente intrigada, mas logo sua atenção foi capturada por uma notificação no celular. Tanto faz. E, por favor, aspire em outra hora. O barulho está me dando dor de cabeça. No dia seguinte, o jogo de gato e rato entre as duas intensificou-se. Durante uma reunião para discutir a transição de liderança, Rosângela foi chamada para limpar um café derramado, ironicamente, pela própria Solange. Cuidado para não estragar nada desta vez, alfinetou Solange quando Rosângela entrou na sala. Enquanto limpava, Rosângela ouvia atentamente a discussão sobre a misteriosa nova CEO. Consegui algumas informações sobre ela, dizia o diretor financeiro. Rosângela Costa, 41 anos, construiu um império do zero, especialista em transformar empresas problemáticas. Problemáticas? Solange ergueu as sobrancelhas. Nossa empresa não tem problemas que um pouco mais de disciplina não resolva. Bem, os índices de turnover e as pesquisas de clima organizacional sugerem outra coisa, murmurou alguém. Pesquisas respondidas por pessoas que não aguentam um pouco de pressão, rebateu Solange. Se essa tal de Rosângela pensa que vai revolucionar tudo, vai ter uma surpresa. Algumas tradições existem por um motivo. Abaixada perto da mesa, Rosângela permitiu-se um pequeno sorriso. Foi quando notou Solange observando-a pelo reflexo na janela. Seus olhares se cruzaram por um instante tenso. — Você tem algo a acrescentar? Perguntou Solange, virando-se para Rosângela. Parece muito interessada na nossa conversa. A sala ficou em silêncio constrangedor. Rosângela endireitou-se calmamente. Apenas fazendo meu trabalho, senhora, respondeu com dignidade. Seu trabalho é limpar, não escutar conversas confidenciais. Entendo. Devo voltar quando a reunião terminar. Então. Algo na resposta, a calma, a articulação perfeita, a total ausência de subserviência, fez Solange franzir a testa. Não, disse após um momento. Termine agora. Estamos ocupados demais para lidar com interrupções depois. Quando Rosângela saiu, ouviu Solange comentar. Precisamos revisar os critérios de contratação das terceirizadas. Essa mulher claramente não conhece seu lugar. O terceiro encontro ocorreu no elevador, 2 dias depois. Por um acaso do destino, Rosângela e Solange se encontraram sozinhas no pequeno espaço. O silêncio era palpável enquanto desciam do 18º para o térreo. Deve ser interessante, disse Solange subitamente, surpreendendo Rosângela. O quê, senhora? Seu trabalho. Ver tudo, ouvir tudo, ser praticamente invisível.
Rosângela considerou por um momento antes de responder. Tem suas vantagens. Aprende-se muito sobre as pessoas quando elas acham que ninguém está observando. Solange virou-se para encará-la. Algo novo em seu olhar, não exatamente suspeita, mas curiosidade. Como que, por exemplo, como algumas pessoas tratam os outros de maneiras diferentes dependendo do cargo que ocupam, respondeu Rosângela calmamente. Como alguns líderes inspiram por respeito, enquanto outros controlam por medo. O elevador parou no térreo, mas Solange não se moveu imediatamente. Você fala como alguém com mais estudo do que seu cargo sugere, observou. Talvez eu seja, respondeu Rosângela, segurando a porta. Ou talvez apenas preste atenção. Naquela noite, enquanto deixava o prédio, Rosângela notou Solange no estacionamento, discutindo ao telefone. Não era sua intenção ouvir, mas a voz da diretora de marketing estava elevada demais para ignorar. Não me importa o que ele disse. Preciso dessa promoção antes da chegada da nova CEO. Sim, eu sei que há outros candidatos. Escute, construí esta divisão praticamente sozinha. Se esse cargo for para o Eduardo, você sabe o que vai acontecer com aqueles relatórios de despesas que acobertei para você ano passado. Rosângela registrou mentalmente mais esta informação. O quadro que vinha pintando de Solange ganhava novas e preocupantes camadas. Na manhã seguinte, a penúltima antes da revelação, ocorreu o encontro mais significativo. Rosângela estava no banheiro feminino do 18º andar quando Solange entrou, visivelmente abalada. Sem perceber a presença da faxineira no reservado entreaberto, a executiva apoiou-se na pia, respirando profundamente. Seu rosto no espelho mostrava algo que ninguém na empresa jamais via: vulnerabilidade. Rosângela tossiu discretamente para anunciar sua presença, fazendo Solange recompor-se instantaneamente. Perdão, disse Rosângela, saindo para lavar as mãos. Não quis assustá-la. Você de novo, suspirou Solange. Parece que está em todo lugar ultimamente. Apenas coincidência, respondeu Rosângela, secando as mãos. Solange ajeitou o blazer impecável, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Tudo bem com a senhora? Perguntou Rosângela. Por que não estaria? Solange tentou recuperar sua habitual arrogância, mas algo havia se quebrado. É apenas pressão. Esta venda, a incerteza. Ninguém entende quanto lutei para chegar onde estou. Por um breve momento, houve uma conexão humana inesperada. Rosângela vislumbrou algo além da executiva implacável, uma mulher enfrentando seus próprios demônios de insegurança. Entendo mais do que imagina, disse Rosângela suavemente. Solange encarou através do espelho, uma súbita faísca de reconhecimento em seus olhos. Quem é você realmente? Perguntou, virando-se lentamente. O momento de verdade pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil e iridescente. Alguém que também teve que lutar muito, respondeu Rosângela, dirigindo-se à porta. A diferença está nas armas que escolhemos para nossas batalhas. Na véspera do grande anúncio, o clima na empresa era eletrizante. Rumores sobre demissões em massa competiam com especulações sobre aumentos generosos. Em meio ao caos, Rosângela e Solange tiveram seu encontro final como faxineira e diretora. Rosângela limpava a mesa da recepção quando Solange aproximou-se, carregando uma pilha de relatórios encadernados. Sua apresentação para a nova CEO. Amanhã é o grande dia, comentou Solange, surpreendentemente casual. Você não parece preocupada com as mudanças que virão. Mudanças podem ser boas, respondeu Rosângela, dependendo de quem está disposto a evoluir com elas. Solange estudou-a por um longo momento. Sabe o que é estranho? Tenho a sensação crescente de que já nos encontramos antes, em outro contexto. Rosângela apenas sorriu. Amanhã, todas as suas dúvidas serão respondidas. Solange, tenha uma boa noite. Foi a primeira vez que usou o primeiro nome da diretora sem formal senhora. Também foi a primeira vez que saiu andando primeiro, deixando uma Solange atonita para trás, com a incômoda sensação de que acabará de perder um jogo cujas regras desconhecia completamente. O dia amanheceu com uma energia diferente na Horizonte Tecnologia. Funcionários chegavam mais cedo, ternos e taias haviam sido cuidadosamente escolhidos, e até o café parecia mais forte na copa.
A chegada da nova CEO estava marcada para as 14 horas, mas a agitação começou antes mesmo das 8 horas. Rosângela chegou no horário habitual, 6h30, vestindo pela última vez o uniforme cinza de faxineira. Seu plano estava meticulosamente traçado. Trabalharia normalmente durante a manhã, desapareceria no intervalo do almoço e retornaria transformada para o grande momento. Seu assistente pessoal, Miguel, já aguardava discretamente num hotel próximo com tudo preparado. Grande dia hoje. Não, comentou seu Arnaldo, o motorista veterano, enquanto Rosângela pegava seus materiais de limpeza. O maior, respondeu ela com um sorriso enigmático. No 18º andar, o epicentro da ansiedade corporativa, Rosângela observava o balé frenético dos executivos. Planilhas eram revisadas, apresentações polidas e sorrisos ensaiados diante de espelhos de bolso. Em sua sala particular, Solange ditava ordens por telefone enquanto uma maquiadora profissional aplicava os toques finais em seu rosto. Quero todos os relatórios do trimestre na minha mesa em 10 minutos. E, pelo amor de Deus, alguém troque aquelas flores da recepção. Estão murchas e não podemos receber a nova CEO com flores murchas. Rosângela sorriu enquanto passava o pano nas superfícies de vidro próximas. A ironia era deliciosa. Às 11 horas, conforme planejado, Rosângela informou ao supervisor que precisava sair mais cedo por um problema familiar. Ninguém questionou. Afinal, quem se importaria com a ausência de uma faxineira num dia tão importante? No banheiro do subsolo, encontrou-se rapidamente com Dona Jurema, sua aliada silenciosa durante aquelas semanas. Está tudo pronto, sussurrou, entregando à senhora um pequeno envelope. Lembre-se, 14 horas exatamente, sala de conferências principal. Esta é sua nova credencial de acesso. E isto, acrescentou, entregando uma caixa pequena, é um presente para agradecer sua ajuda. Dona Jurema, ainda confusa mas confiando em Rosângela, assentiu. Estarei lá, menina. Seja lá o que você estiver aprontando. No hotel a 3 quadras dali, Rosângela finalmente abandonou seu disfarce. Um banho demorado, cabelos cuidadosamente arrumados por um profissional, maquiagem impecável porém discreta, e o terninho azul marinho perfeitamente cortado que havia escolhido para a ocasião. Os documentos estão todos aqui, informou Miguel, seu assistente pessoal há 7 anos, entregando-lhe uma pasta de couro. O Conselho Administrativo confirmou presença integral. A imprensa foi notificada para o comunicado oficial às 15h30, e seu discurso está no tablet, caso precise consultar. Rosângela assentiu, verificando o relógio. 13h15. Nervosa? Perguntou Miguel, que a conhecia bem demais. Curiosamente, não, respondeu ela, ajustando o broche dourado em forma de chave na lapela, o mesmo que usará discretamente no uniforme de faxineira. Nunca estive tão certa de uma decisão. Na horizonte, a expectativa atingia níveis febris. A enorme sala de conferências do 20º andar, raramente utilizada em sua capacidade total, estava sendo preparada para acomodar não apenas a diretoria, mas também gerentes de nível médio e representantes de cada departamento. A nova CEO havia solicitado especificamente uma reunião inclusiva, quebrando o protocolo habitual de encontros a portas fechadas com apenas o alto escalão. Às 13h40, Solange ocupava estrategicamente um lugar próximo à cabeceira da mesa, perfeitamente posicionada para ser notada. Seu PowerPoint de 47 slides estava pronto, caso fosse convidada a apresentar sua divisão. Seus números eram impressionantes, mesmo que alcançados às custas do esgotamento de sua equipe. Onde está a nova CEO? Já passou do meio-dia e nem sinal, reclamou para o diretor financeiro. O carro dela está a caminho. Apenas atraso de trânsito, respondeu ele, consultando o celular. À medida que o relógio avançava, a sala enchia. Gerente de produto, analistas sêniores, líderes de desenvolvimento, todos ocupavam seus lugares com atenção estampada nos rostos. E então, para surpresa geral, funcionários raramente incluídos em reuniões executivas começaram a entrar. Representantes do suporte técnico, da recepção, do administrativo. O que está acontecendo? Sussurrou Solange para o diretor de RH. Porque todo mundo foi convidado. Isso vai virar uma assembleia. Ordem diretas da nova proprietária.
respondeu ele, dando de ombros. Ela enfatizou que queria uma representação vertical completa da empresa. Às 13h58, a sala estava quase lotada quando Dona Jurema entrou timidamente, seu uniforme de limpeza contrastando com os trajes executivos ao redor. Segurava nervosamente a credencial especial que Rosângela lhe dera. Com licença, senhora, mas esta reunião é restrita. Um segurança aproximou-se. Tenho autorização, respondeu Dona Jurema, mostrando o crachá. O segurança verificou, surpreso, e assentiu. Solange observou a cena com desconforto crescente. Até a equipe de limpeza, isso é algum tipo de experimento social. Às 14h em ponto, o diretor-presidente interino, que assumirá após a saída do antigo CEO, levantou-se para falar. Um homem habitualmente confiante, parecia estranhamente nervoso. Colegas, estamos reunidos para um momento histórico na trajetória da Horizonte Tecnologia. Após 27 anos sob o mesmo controle acionário, nossa empresa inicia hoje um novo capítulo. É com grande honra que apresento a nova proprietária e CEO, uma empresária visionária que revolucionou o setor com suas abordagens inovadoras e humanas. A porta principal abriu-se e todos se viraram, expectantes. Rosângela entrou, impecavelmente vestida, uma presença que instantaneamente comandou a atenção da sala. Para a maioria, era a primeira vez que a viam, uma executiva elegante com um sorriso sereno e olhar penetrante. Mas para alguns, especialmente Solange, aquele rosto desencadeou uma cascata de reconhecimento tardio e choque absoluto. Bom dia a todos, começou Rosângela, sua voz firme ecoando na sala silenciosa. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Rosângela Ferreira Costa. A partir de hoje, tenho a honra e a responsabilidade de liderar esta empresa. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se momentaneamente em rostos familiares, o jovem programador que lhe oferecerá café, a atendente que fora repreendida injustamente, Dona Jurema sorrindo discretamente no fundo da sala. E, finalmente, Solange, cujo rosto havia perdido toda a cor. Mas para alguns de vocês, não sou uma estranha completa, continuou, permitindo que a verdade pairasse no ar como uma revelação gradual. Nas últimas 3 semanas, tive o privilégio de conhecer a Horizonte Tecnologia por uma perspectiva diferente. Um murmúrio crescente percorreu a sala. Solange agarrava a borda da mesa, seus nós dos dedos brancos. Acredito profundamente que para liderar uma organização, precisamos compreendê-la em todos os seus níveis. Por isso, antes de assumir oficialmente, passei este tempo entre vocês, não como executiva, mas como faxineira. O burburinho explodiu em exclamações abertas. Olhos arregalados, bocas entreabertas, expressões que variavam da surpresa ao choque absoluto. Isso é impossível, balbuciou Solange, levantando-se parcialmente. Você é? Sim, Solange, respondeu Rosângela calmamente. Sou aquela que derramou café na sua apresentação. Aquela que você ameaçou demitir. Aquela que você exigiu que se ajoelhasse para pedir desculpas. A sala mergulhou em silêncio sepulcral. Solange caiu de volta em sua cadeira, sua expressão uma mistura de horror e compreensão tardia. Mas não estou aqui para constrangimentos ou acusações, continuou Rosângela, caminhando lentamente ao redor da mesa. Estou aqui porque acredito no potencial extraordinário desta empresa e de cada pessoa que a compõe. Ela fez uma pausa estratégica, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. Durante meu tempo como faxineira, testemunhei dedicação impressionante e talentos extraordinários. Vi pessoas ficando até tarde para ajudar colegas sem buscar reconhecimento. Vi criatividade sendo sufocada por medo. Vi liderança autêntica emergindo de lugares inesperados. Seus olhos encontraram os de um jovem desenvolvedor que certa vez defenderá um estagiário das críticas injustas de um gerente. Também vi práticas que não têm lugar na empresa que pretendo liderar. Vi humilhação usada como ferramenta de gestão. Vi mérito ignorado em favor de política. Vi pessoas brilhantes deixadas invisíveis. Neste momento, Rosângela fez algo inesperado. Caminhou até onde Dona Jurema estava sentada, tomou sua mão e a conduziu para a frente da sala. Esta é Dona Jurema, que muitos de vocês veem diariamente sem realmente enxergá-la. Ela conhece mais sobre o funcionamento real desta empresa que muitos diretores.
A partir de hoje, ela liderará nosso novo Comitê de Cultura Organizacional, com acesso direto a mim. A senhora de 62 anos, com lágrimas nos olhos, recebeu aplausos espontâneos de grande parte da sala, notavelmente, não dos níveis executivos. Quanto a você, Solange, Rosângela virou-se para a diretora de marketing paralisada. Temos uma conversa pendente em meu escritório. Seu talento é inegável. Sua abordagem de liderança, porém, requer ajustes significativos. O silêncio era tão denso que se poderia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Rosângela sorriu, quebrando a tensão. A Horizonte Tecnologia inicia hoje uma transformação profunda. Não será fácil nem rápido. Exigirá que cada um de nós, começando por mim, questione práticas arraigadas e abra espaço para novas perspectivas. Seu olhar percorreu a sala uma última vez antes de concluir. Nas próximas semanas, cada um de vocês receberá um novo crachá. Na parte de trás, haverá apenas uma frase: o caráter se revela no tratamento dos invisíveis. Que isso nos guie na construção da empresa que podemos e devemos ser. A sala irrompeu em aplausos, tímidos a princípio, depois crescendo em intensidade. Rostos esperançosos se multiplicavam. Alguns executivos trocavam olhares apreensivos. E Solange, imóvel em sua cadeira, encarava a mulher que havia humilhado semanas antes, agora sua chefe, com a dolorosa clareza de quem finalmente enxerga seu próprio reflexo sem distorções. 3 meses se passaram desde a revelação que abalou as estruturas da Horizonte Tecnologia. O inverno paulistano começava a dar lugar à primavera, e não apenas o clima mudava na cidade, a atmosfera dentro da empresa também florescia com transformações profundas. Na manhã de uma segunda-feira ensolarada, Rosângela observava a Avenida Paulista da janela de sua sala. O escritório da presidência havia sido completamente redesenhado. As antigas paredes opacas que isolavam o CEO do restante da empresa foram substituídas por divisórias de vidro, simbolizando a nova política de transparência. A imponente mesa de mogno dera lugar a uma estação de trabalho funcional, idênticas usadas pelos demais funcionários. Na parede principal, onde antes havia uma galeria de fotos de executivos antigos, agora existia um mural colaborativo onde qualquer funcionário podia deixar ideias e sugestões. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Miguel, seu fiel assistente, trazendo o relatório trimestral de resultados. Os números chegaram. Rosângela, acho que você vai gostar do que vai ver. Ela folheou o documento com interesse crescente. Após o choque inicial da reestruturação, a empresa começava a colher os primeiros frutos da nova gestão. A rotatividade de funcionários havia caído 37%, a satisfação interna aumentara significativamente e, para surpresa dos céticos, a produtividade crescerá 22% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Parece que tratar pessoas com respeito não é apenas eticamente correto, é também bom para os negócios, comentou Rosângela, sorrindo. O Comitê de Cultura também enviou relatório mensal, acrescentou Miguel, entregando outra pasta. Dona Jurema disse que gostaria de discutir pessoalmente algumas recomendações durante o almoço. Rosângela assentiu, sentindo orgulho genuíno. O Comitê de Cultura Organizacional, liderado por Dona Jurema, havia se tornado um dos pilares da Nova Horizonte. Composto por funcionários de todos os níveis hierárquicos, o grupo atuava como uma espécie de consciência coletiva da empresa, identificando problemas, propondo soluções e garantindo que os valores de respeito e colaboração não se tornassem apenas slogans vazios. Consultando seu relógio, Rosângela preparou-se para a reunião matinal, uma nova tradição instituída em sua gestão. Diariamente, representantes rotativos de diferentes departamentos se reuniam para um café da manhã informal com a CEO, sem pautas pré-definidas ou apresentações elaboradas. Era um espaço para diálogo genuíno, onde desde estagiários até diretores podiam compartilhar percepções e preocupações. Ao caminhar pelos corredores em direção à sala de reuniões, Rosângela notou as mudanças sutis mas profundas no ambiente. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, independentemente de cargo. As portas das salas permaneciam abertas na maior parte do tempo. Nas paredes, os antigos posteriores motivacionais sobre vencer a qualquer custo haviam sido substituídos por arte produzida pelos próprios funcionários, celebrando diversidade, colaboração e bem-estar.
Mas a transformação mais significativa talvez estivesse na própria estrutura física. O antigo layout que segregava departamentos por andares, com o andar nobre reservado à diretoria, dera lugar a espaços integrados, onde equipes multidisciplinares trabalhavam lado a lado. A antiga copa exclusiva dos executivos agora era um espaço comunitário, e até mesmo o estacionamento havia sido reorganizado, não mais por hierarquia, mas por critérios como carona solidária e necessidades específicas. Durante o café da manhã, Rosângela escutou mais do que falou, absorvendo insights valiosos sobre o que ainda precisava melhorar. Foi quando notou uma presença inesperada entrando discretamente na sala. Solange. Após a revelação dramática de 3 meses atrás, a conversa particular entre Rosângela e Solange havia sido intensa, honesta e transformadora para ambas. Contra as expectativas de muitos, Rosângela não demitiu a diretora de marketing. Em vez disso, ofereceu-lhe um desafio: liderar a implementação do projeto Horizontes Visíveis, uma iniciativa para valorizar as contribuições de funcionários historicamente marginalizados na estrutura corporativa. A princípio, Solange resistira. O orgulho ferido e a humilhação pública haviam erguido uma barreira defensiva que parecia intransponível. As primeiras semanas foram marcadas por atritos, resistência passiva e, ocasionalmente, lágrimas frustradas em banheiros quando ela achava que ninguém via. O ponto de virada ocorreu 6 semanas após a revelação, durante um workshop de liderança inclusiva conduzido por um consultor externo. No exercício final, cada participante deveria compartilhar uma experiência pessoal de vulnerabilidade no ambiente profissional. Quando chegou a vez de Solange, um silêncio tenso caiu sobre a sala. Vocês esperam que eu fale sobre como me senti quando descobri que havia humilhado minha própria chefe, começou ela, visivelmente desconfortável. Mas vou falar sobre algo anterior a isso. Com voz inicialmente hesitante, depois crescentemente firme, Solange compartilhou uma história que poucos conheciam, como havia sido consistentemente subestimada no início de sua carreira por ser mulher num ambiente predominantemente masculino. Como aprenderá a sobreviver adotando as mesmas táticas agressivas que via em seus superiores homens? Como construir a sua identidade profissional? Sobre a premissa equivocada de que respeito derivava do medo. Eu me tornei exatamente o tipo de líder que me feriu, concluiu, com uma honestidade que surpreendeu a todos. E o pior é que eu sabia exatamente o que estava fazendo. A cada pessoa que diminuí, a cada subordinado que humilhei, eu estava replicando um ciclo tóxico, convencida de que era a única forma de sobreviver no topo. Aquele momento de vulnerabilidade autêntica marcou o início de sua verdadeira transformação. Nas semanas seguintes, Solange dedicou-se com intensidade surpreendente ao projeto Horizontes Visíveis, trabalhando diretamente com funcionários que antes mal notava. Aos poucos, seu talento natural para marketing encontrou um novo propósito: dar visibilidade a contribuições antes ignoradas. Agora, 3 meses após a revelação, Solange não era apenas uma sobrevivente da reestruturação, tornará-se uma de suas mais entusiasmadas defensoras. Bom dia a todos, disse ela, tomando seu lugar na mesa do café da manhã. Seu visual havia mudado. O poder ostensivo dos tailleurs impecáveis dera lugar a um estilo mais autêntico e menos intimidador. Mais significativa era a mudança em sua postura. O olhar antes calculista agora demonstrava interesse genuíno. Trouxe os primeiros resultados da pesquisa sobre visibilidade interna. Acho que temos algumas surpresas interessantes. Após a reunião, Rosângela convidou Solange para uma conversa particular em sua sala. As duas mulheres, antes antagonistas, haviam desenvolvido uma relação complexa de respeito mútuo e honestidade brutal. O projeto está avançando bem, comentou Rosângela, enquanto serviam-se de café, especialmente o programa de mentoria reversa. O programa em questão, ideia original de Solange, pareava executivos seniores com funcionários juniores de departamentos diversos para sessões regulares de troca de conhecimento, nas quais os mais experientes aprendiam tanto quanto ensinavam. Ainda enfrentamos resistência de alguns diretores, admitiu Solange. Paulo do financeiro continua insistindo que está muito ocupado para participar. Resistência era esperada, respondeu Rosângela calmamente. Mudança verdadeira nunca é confortável, especialmente para quem se beneficiava do sistema anterior. Solange assentiu, um brilho de autoconhecimento em seu olhar.
Eu teria sido a primeira a resistir, se não tivesse passado pelo que passei. Por isso precisamos de mais experiências transformadoras e menos apresentações de PowerPoint sobre valores, sorriu Rosângela. A propósito, como está se sentindo com o rodízio da próxima semana? Solange respirou fundo. O programa de rodízio de funções, onde todos os funcionários, incluindo diretores, passavam 5 dias por trimestre trabalhando em áreas completamente diferentes de suas especialidades, era um dos pilares da nova cultura. Na semana seguinte, seria a vez de Solange trabalhar no setor de limpeza. Nervosa, para ser honesta, admitiu, mas pronta. Mais tarde, naquele dia, Rosângela visitou o novo espaço de convivência no térreo, uma antiga área subutilizada que fora transformada em um ambiente acolhedor onde funcionários de todos os departamentos podiam trabalhar, conversar ou simplesmente relaxar. Ali, encontrou Dona Jurema conversando animadamente com um grupo de desenvolvedores sobre o novo aplicativo interno de feedback contínuo. A Rosângela apareceu. Exclamou um jovem programador, sem o constrangimento reverencial que antes marcava interações com a CEO. Continua com aquela ideia maluca de colocar uma horta comunitária no terraço, perguntou Dona Jurema com a familiaridade de quem já não se impressionava com títulos. Mais do que nunca, riu Rosângela. Já temos 40 voluntários para o plantio inicial. Enquanto conversavam sobre os detalhes do projeto, Rosângela observava o ambiente ao redor com satisfação silenciosa. Em um canto, uma analista júnior explicava conceitos de marketing digital para um gerente sênior de produtos. Em outro, um grupo diverso de funcionários discutia animadamente melhorias para o programa de saúde mental recém-implementado. No final do dia, voltando para casa no transporte público, uma escolha deliberada que fazia 2 vezes por semana para manter contato com a realidade cotidiana, Rosângela refletia sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. A transformação da Horizonte estava longe de ser completa. Ainda havia resistências, desafios e momentos de retrocesso. Alguns executivos haviam preferido sair a adaptar-se à nova cultura. Certos clientes, acostumados ao antigo modelo agressivo, estranharam inicialmente a nova abordagem. E os investidores permaneciam cautelosamente observando se os resultados positivos iniciais se sustentariam a longo prazo. Mas os fundamentos estavam estabelecidos. Uma cultura de respeito genuíno, onde o valor das pessoas não dependia de sua posição hierárquica. Um ambiente onde erros eram vistos como oportunidades de aprendizado, não como justificativas para humilhação. Uma empresa onde a invisibilidade forçada de alguns havia dado lugar a um sistema que celebrava contribuições de todos os níveis. Olhando pela janela do ônibus para a Avenida Paulista iluminada pelo pôr do sol, Rosângela sorriu ao pensar no broche em forma de chave que usava diariamente, símbolo de sua primeira empresa, mas também lembrete constante da lição mais valiosa que aprenderá com sua mãe. O verdadeiro poder não está em fazer os outros se sentirem pequenos, mas em criar espaços onde todos possam crescer. Na manhã seguinte, a Horizonte Tecnologia amanheceria novamente transformada, não por grandes anúncios ou reestruturações dramáticas, mas pelos pequenos gestos diários de respeito que, lentamente, construíam uma cultura onde ninguém precisava se tornar invisível para sobreviver. E este, pensou Rosângela enquanto o ônibus seguia seu caminho, era o verdadeiro significado de liderança.